gente, começando mais um vlog aqui para o canal. Estou aqui com o meu chazinho, gente, que olha, hortelã com mel, provem essa obra-prima porque é muito gostoso. E o vlog de hoje é mais um vlog sobre um livro que um sub meu ama de paixão, favoritou e tal, e eu vou ler, né? Então, dessa vez, quem escolheu o livro foi a Elo, que é uma amiga muito querida minha e também é membra aqui do canal. E ela escolheu que eu lesse o livro O Jogo do Anjo, do Carlos Ruiz Zafón. E tipo assim, gente, a Elo, ela parece que ela leu meu pensamento, porque esse livro aqui tá no meu livro dos 25 livros antes dos 25 anos. Ele é um livro um pouco grande, sim, ele tem 520 páginas, e esse livro aqui, ele é o segundo volume da série O Cemitério dos Livros Esquecidos. O primeiro eu já li, né, que é A Sombra do Vento, e eu lembro que quando eu li esse livro, gente, eu amei tanto esse livro, eu surtei tanto com esse livro. Tipo, mano, esse livro é perfeito, eu fiz um monte de marcação nele, como vocês podem ver. Olha isso, cara. Ai, meu Deus, esse livro é muito bom, sério. Eu sou apaixonada por esse livro. E quem me deu esse livro foi a Elo, então, assim, amiga, você é tudo pra mim, sério. E aí, agora, ela falou assim pra eu ler O Jogo do Anjo, né, porque eu tava meio que enrolando, né. Eu lembro que quando eu li A Sombra do Vento, eu surtei, eu comprei, tipo, esse volume e o terceiro volume que tá ali na minha estante. Só que, tipo assim, eu queria ler pra ontem, entendeu? Só que eu fiquei enrolando, até que eu não li, mas agora está aqui, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência de leitura lendo O Jogo do Anjo. Pra quem não sabe, tem vlog de leitura de A Sombra do Vento aqui no canal também, então eu vou deixar linkado nos cards caso você queira dar uma olhada, etc. E agora eu vou fazer vlog de O Jogo do Anjo, eu tô muito animada pra começar essa leitura, mas pelo que eu entendi aqui da sinopse aqui no verso do livro, a gente vai conhecer o David. O David é um cara de 28 anos, e ele mora numa casa que tá em ruínas e tal, a casa tá toda destruída, etc. E ele tem um talento muito grande pra escrever histórias, né, pra literatura, etc. E pelo que eu vi aqui, ele tem uma doença terminal, e a mulher que ele ama está com o melhor amigo dele. Então, assim, ele está na merda, né? Até que surge um tal de Andras aqui que tá falando, e que é um editor estrangeiro super misterioso, e ele propõe pro David escrever uma história. E essa história vai ser tipo assim, um novo evangelho e tal, vai fazer muito sucesso, etc. E o David topa fazer isso, só que aí ele vai descobrir que, tipo, essa história que ele tá escrevendo tem alguma coisa relacionada com a casa onde ele mora, e que esse editor misterioso estrangeiro guarda um grande segredo. Então eu estou muito, muito ansiosa pra fazer essa leitura, porque eu amei A Sombra do Vento. Então, Carlos Ruiz Zafón já é tudo na minha vida. Eu amo esse autor. Eu amei A Sombra do Vento e eu acho que eu vou amar também O Jogo do Anjo. Ai, meu Deus do céu, Heloísa. Por que você faz isso comigo? Enfim, gente, eu volto aqui depois, quando eu avançar um pouquinho mais na leitura, quando tiver, tipo assim, uns 25% do livro, eu volto pra conversar com vocês sobre o que eu tô achando dessa leitura. Mas assim, ó, as expectativas estão altas, muito altas, e como as expectativas estão muito altas, a probabilidade de eu cair assim no chão, ou me decepcionar, ou ficar maravilhada, é muito alta também. Então, basicamente é isso. Eu volto quando eu tiver avançado um pouco nessa leitura. Beijo pra vocês. Até mais! Bom dia, gente! Hoje é dia 27 de maio e eu estou aqui para atualizar este vlog no mesmo. Não apareci ontem, tem algumas coisas para comentar com vocês. Estou aqui esperando o meu livro da Amazon chegar, da nossa próxima LC com a Nana, inclusive, mas ele está atrasado. Quem amou? Já volto, porque eu vou pegar meu café. Tô segurando o celular, só tenho duas mãos, não é mesmo? Um minuto. Café pego, livro pego. Bom, como vocês sabem, eu estou lendo O Jogo do Anjo, do Carlos Ruiz Zafón. E, gente, eu posso dizer com toda certeza, a
absoluta da minha vida que esse cara aqui é um dos meus autores preferidos, sim, porque ele é simplesmente perfeito. Quando eu acho que ele não pode mais me surpreender depois de ter lido A Sombra do Vento e ter surtado tanto com aquele livro, vem Ruiz Zafón e fala: ah, querida, mas tu é boba mesmo, né? Lógico que eu posso te surpreender, porque eu sou nada mais, nada menos do que Carlos Ruiz Zafón. Perfeito! Eu tô surtando, sim, com esse livro. Pra quem não sabe, eu já fiz vlog de leitura de A Sombra do Vento e eu também surtei no vlog. Atualização do vlog, eu estou na página 157. Acabei de entrar na segunda parte do livro, que é Luz Aterna. Já fiz um monte de marcação, não vai dar muito pra vocês verem aí, mas tem muita marcação em 150 páginas que eu li, entendeu? É pra cair o cu da bunda, entendeu? Bom, aqui já no começo do livro a gente vai acompanhar um pouco mais, conhecer um pouco mais a vida do David, né, que é o nosso protagonista. Esse livro aqui, ele é narrado em primeira pessoa, então a gente acompanha toda a história do ponto de vista do David, né, que é o nosso protagonista. Já no começo do livro, tipo assim, em 40 páginas a gente vai conhecendo a infância dele, né, principalmente a infância, não diria tanto a adolescência, mas o Zafón, ele foca bastante na infância do David, porque tem uma parte aqui que a gente é apresentado à guerra, o pai dele vai pra guerra, enfim, e quando o pai dele volta, a mãe do David abandona o pai e o filho, e aqui tem um desenvolvimento bem grande de como os homens voltam da guerra, né, como eles não sabem lidar com tudo que eles viram, com tudo que eles fizeram, com tudo que eles passaram. Muitos homens voltam e se viciam em drogas, tanto bebidas quanto drogas mais pesadas, drogas ilícitas, e eu diria que o David, ele teve uma infância bem complicada, assim, por conta do pai não saber lidar com tudo que ele viu na guerra, com tudo que ele fez na guerra, de ter voltado e a mulher ter abandonado ele, ter deixado ele com uma criança pequena, que vivia doente, inclusive. Então, tem algumas coisas aqui muito pesadas de ler, porque a gente até se depara com o David desejando muito a morte pra aliviar a vida do pai, porque ele acha que ele é um peso pro pai dele. Então, realmente, assim, muitas coisas aqui são bem complicadas de ler e podem dar algum tipo de gatilho em alguns leitores, como abandono, ausência de pai, etc. E aqui a gente também tem um cara que se chama Pedro Vidal, que é meio que o melhor amigo, assim, do David, e é quem realmente ajuda ele, porque acontece depois uma coisa com o pai do David, e o David meio que se vê sozinho, assim, no mundo, sabe? Sem mãe, sem pai, porque ele não sabe onde a mãe dele tá, e o pai dele, enfim, acontece alguma coisa com o pai dele que eu não vou falar, mas ele se vê sozinho no mundo, e o Pedro Vidal é quem ajuda o David, né? Na verdade, o Pedro Vidal, ele ajuda muitas pessoas ali da cidade onde eles moram, etc. E ele é um cara muito rico, muito bem de vida, tem muita grana, tem status, então ele acaba ajudando o David. Eu não sei se eu confio muito nesse Pedro Vidal aí, entendeu? Mas a gente também vai ter a Cristina. A Cristina, ela é filha do motorista do Pedro Vidal. O David sempre teve uma queda pela Cristina, digamos assim. Ele sempre achou ela muito bonita e etc. E sempre gostou muito dela como mulher, né? Enfim. Ai, gente, eu não sei, mas eu tenho uma desconfiança daqui, assim, de Pedro com Cristina, eu não sei. Eu até coloquei aqui, ó, até marquei aqui a minha suspeita, porque se isso se concretizar, Carolina está certa, né? Já na página 78, tipo assim, não é nem na página 100, a gente já vai ter uma reflexão muito grande sobre o fato de pessoas te procurarem por puro interesse, sabe? Por só interesse. E essa questão mexe muito comigo e pega muito comigo, porque eu já vivi muitas coisas relacionadas a isso, a pessoas só te procurarem por puro interesse. Na verdade, vivo até hoje, né? Porque o ser humano é complicado, assim. A maioria das pessoas realmente só te procuram quando precisam de alguma coisa de você, ou quando precisam de ajuda sua, e isso me incomoda muito. Então, essa questão realmente mexeu muito comigo, porque acontece muito comigo, né? Eu até marquei aqui, tá escrito a seguinte coisa: pessoas que só o elogiam porque querem alguma coisa dele, dinheiro, ajuda, mas que sabe que sua obra não tem nenhum valor. Aqui ele tava falando, no caso, da obra do Pedro Vidal, né? Porque o Pedro Vidal, pra quem não entendeu, ele também é um escritor, só que ele é um escritor, assim, que meio que quer contar suas histórias, mas ele não sabe escrever. Então, as pessoas precisam dele, precisam da ajuda dele, precisam elogiar ele pra conseguir as coisas, pra conseguir algum tipo de ajuda, algum tipo de benefício dele. Ele diz isso
Porque ele sente isso, ele sente que as pessoas só estão elogiando ele porque precisam de ajuda, porque precisam de dinheiro, porque precisam dele para alguma coisa. Isso mexe muito comigo porque realmente já aconteceu muitas, diversas vezes comigo. Enfim, é uma questão pessoal aí que me pega toda vez que eu leio em algum livro ou quando esse assunto é citado de alguma forma comigo. Então, tem uma grande reflexão sobre isso aqui. Às vezes eu acho que eu gostaria de ser criança pra sempre, porque crianças, elas não interagem com você por interesse, sabe? Elas estão falando com você porque elas realmente querem falar com você, que elas realmente gostam de você. E já quando você cresce, você percebe que isso muda, né? Que às vezes as pessoas não estão falando com você só porque gostam de você. Às vezes as pessoas não estão com você porque gostam de estar com você. Às vezes elas estão com você porque você pode oferecer algo para elas, então isso é realmente bastante escroto, mas acontece assim, acho que não só comigo, mas com todo mundo acontece esse fato. Mas é isso, gente, a atualização desse vlog, por enquanto, eu estou na página 157, pretendo ler umas 100 páginas hoje. Mas, gente, esse livro aqui é simplesmente encantador. Parece que eu sentei do lado do meu avô e meu avô tá me contando uma história. Eu fico sempre com essa sensação quando eu leio o Zafón. Simplesmente apaixonada pelo segundo volume. Mas é isso, eu venho atualizar este vlog quando eu já tiver avançado um pouco mais nessa leitura. Mas eu já posso dizer que esse livro aqui tem grandes chances de se tornar mais um favoritado de Zafón por Caroline, sério. Oi, gente! Finalmente apareceu a Margarida aqui neste vlog, né? Estou aqui com meu chazinho nesta xícara que a minha mãe me deu, gente. Olha que coisa mais fofa da minha vida. Porque eu vim comentar com vocês sobre O Jogo do Anjo, que é o livro, dessa vez, do vlog de leitura, que é o segundo volume do Cemitério dos Livros Esquecidos. E eu estou completamente surtada, impactada. Que autor, que livro. Olha, sinceramente, Zafón, você é simplesmente perfeito, cara. Eu não sei se eu já tinha comentado com vocês, mas quem escolheu esse livro aqui pra eu fazer esse vlog de leitura foi a Elo, que é uma membra aqui do canal. Gente, a Elo, além de ser membra, ela é minha amiga. Então foi ela que me deu o livro A Sombra do Vento. E agora ela falou, você vai ler O Jogo do Anjo. Não vai dar pra ver, mas eu já fiz tanta marcação nesse livro, que assim, ó, sinceramente, acho que na última atualização que eu fiz desse vlog, eu estava na página 170, cento e pouco, alguma coisa assim. E agora eu já estou na página 400, tá? Eu já li a segunda parte do livro, porque pra quem não sabe, esse livro aqui ele é dividido em 3 partes. Então a gente tem a primeira parte, que é mais ou menos a introdução do livro, né? Quando o autor tá apresentando pra gente os personagens. Toda a trama que vai rolar aqui. A segunda parte já é quando os conflitos começam a acontecer. O David, né, que é o nosso personagem principal, quem começa a perceber coisas estranhas rolando, ele começa a querer fazer descobertas sobre algumas pessoas que estão aparecendo aqui no livro. Gente, o pedreiro não me dá uma folga. Tem uma questão aqui nesse livro que eu super me identifiquei, gente, que é a questão da autossabotagem. Em uma frase aqui, um diálogo do livro, ele fala a seguinte coisa: em geral, quanto mais talento tem, mais a pessoa duvida que o realmente tenha. E o inverso também. Então, isso é muito eu, porque eu sempre fico me questionando, tipo assim, tá, isso tá legal, mas não é o suficiente. E eu acredito que não seja só eu que tenha essa síndrome da impostora, né? Parece que a gente tem que estar sempre fazendo mais pra que as coisas deem certo pra gente e pra que a gente se sinta satisfeito com a gente. Parece que isso nunca é o suficiente. Então, eu super me identifiquei com esse ponto porque eu realmente me auto-saboto muitas vezes.
vezes. E eu tô tentando mudar isso. Foi uma coisa que me fez pensar muito durante a minha leitura, sabe? O Zafón, ele também vai falar muito sobre a questão da religião aqui nesse livro, porque o David, que é o nosso escritor e o personagem principal da história, ele é contratado por um cara chamado Andreas Corelli para que ele escreva uma história ali sobre religião, sobre um ser supremo em que as pessoas confiem ao ponto de fazer coisas horríveis, sabe? Tem uma parte aqui que ele fala a seguinte coisa: a fé é uma resposta instintiva a certos aspectos da existência que não podemos explicar de outra forma. Seja o vazio moral que percebemos no universo, a certeza da morte, o mistério da origem das coisas ou o sentido de nossa própria vida, ou ainda a completa ausência dele. Mas nossas próprias limitações nos impedem de responder de modo compreensível a tais perguntas e por isso criamos como defesa uma resposta emocional. É pura e simples biologia. Então ele está falando aqui que a gente chega em um nível em que a gente percebe coisas no universo ou um vazio em nós mesmos que a gente tem que preencher de alguma forma. A gente tem que acreditar que existe algo além daqui, sabe? Além desse mundo, para que a gente consiga sobreviver ao mundo. É uma coisa que eu sempre me questionei, eu sempre fiquei, tipo assim, com essa pulga atrás da orelha, tipo, não é possível que a vida é isso, sabe? Que a gente vai morrer e vai acabar tipo, não vai ter nada e vai ser isso. Porque, sei lá, gente, às vezes eu me pego pensando assim que a gente sofre tanto, sabe? E obviamente que a gente tem alguns momentos de felicidade na vida, mas que são passageiros, assim como os momentos tristes também são passageiros, mas eles marcam muito mais a gente do que os momentos felizes que a gente tem. A gente acaba se lembrando muito mais das nossas dificuldades perante a vida do que das nossas alegrias e das nossas conquistas muitas vezes. Então essa parte do livro me fez questionar muito essa questão da religião em si, sabe? De como as pessoas precisam acreditar em alguma coisa além daqui para que elas consigam ter esperança, sabe? Pra quem não sabe, eu sou agnóstica, eu não tenho nenhuma religião, eu não me encaixo em nenhuma religião. Nenhuma religião realmente me atraiu assim a ponto de eu falar, realmente acredito nisso. Eu não sigo nenhuma religião, não tenho nenhuma religião. E às vezes, quando você não tem uma religião, quando você não acredita cegamente em alguma coisa além da vida, às vezes é bem difícil porque você acaba ficando sem esperança em relação a muitas coisas. Então essa passagem do livro meio que me fez Caroline questionar a própria Caroline em tudo que Caroline acredita. Eu gosto muito disso do Zafón porque ele realmente escreve as coisas querendo fazer com que o leitor se questione, com que o leitor questione no que ele acredita, questione as coisas em que ele não acredita, por que ele acreditar naquelas coisas, ou por que ele não acreditar naquelas coisas. Gente, eu tô amando, amando, amando esse livro, mas eu vou voltar em outra hora pra finalizar o que eu tanto queria falar aqui nesse momento, mas eu não consigo porque o pedreiro não deixa, não é mesmo? Um beijo pra vocês e até daqui a pouquinho. Oi, gente, voltei para atualizar este vlog e teve uma outra parte aqui nesse livro que me fez, assim, refletir bastante enquanto eu lia, que é uma parte em que o Zafón toca, assim, meio que numa ferida, sabe, do personagem, porque esse personagem aqui, ele tem muito medo de abrir o coração, sabe? De, tipo assim, deixar-se amar e amar também. Então ele tem muito essa questão por conta de uma decepção que ele sofreu, né? Com uma moça aqui que aparece no livro, que é a Cristina. Eu até destaquei a frase que o Zafón coloca aqui, que é essa daqui, ó. Estará sozinho porque não sabe amar nem compartilhar. Não ama e não se deixa amar. Não diria que todas as pessoas que estão sozinhas é porque elas têm medo de amar ou de se deixar amar. Muitas vezes é porque elas se sentem bem estando sozinhas, não sentem a necessidade de ter alguém e de estar em um relacionamento com uma pessoa. Mas a gente sabe que assim, né? Quando a gente sofre algumas decepções amorosas, a gente fica com o pezinho atrás pra começar novas relações, pra começar de fato um relacionamento sério e acreditar novamente que isso pode ser possível e que acreditar novamente no amor. E isso realmente mexeu muito comigo, porque eu não sei se todo mundo
que me acompanha aqui sabe que eu tive um longo relacionamento de 5 anos, mais ou menos. E depois que esse relacionamento acabou, eu não me relacionei com mais ninguém, assim, de forma séria, sabe? Coisinhas aqui, coisinhas ali, mas nada assim, de forma séria. E eu sinto que o fim desse meu relacionamento tem a ver com esse meu bloqueio de conseguir confiar novamente numa pessoa pra, sei lá, mostrar minha alma pra essa pessoa, sabe? Então esse ponto mexeu muito comigo e tá pegando, assim, nos pontos muito pessoais da minha pessoa. É por isso que eu amo esse autor. Quando o autor me faz refletir, quando o autor me faz me questionar, sabe? Gente, é incrível, porque são muito poucos autores que conseguem fazer isso com você, sabe? Fazer você se questionar, fazer você questionar as coisas que você acredita, fazer você questionar as coisas que você não acredita, o porquê disso, o porquê daquilo. Porque quando a gente se questiona, a gente cresce, sabe? Quando a gente para de se questionar, a gente fica realmente estagnado, a gente não cresce, a gente não aprende. Então eu gosto muito dos autores que fazem isso, que fazem eu me questionar, sabe? Outra coisa muito interessante que o Zafón coloca aqui no livro, gente, é a questão do medo e do ódio. Ele diz aqui que o mal, a ameaça sempre estará no outro. O mais interessante de tudo é que ele fala assim, ó, o medo é a pólvora e o ódio o pavio. Quem não sabe também, eu gosto muito de true crime, eu leio muitas coisas nesse sentido e isso me lembra muitos casos de crimes reais que aconteceram nos Estados Unidos com duas pessoas, né, em específico. Um sempre era o cara que planejava tudo e o outro meio que fazia assim, sabe, às cegas. Então a gente sempre tinha um cara que provavelmente estava com medo de algo, às vezes depressivo, às vezes, enfim, né, com a mente totalmente doente. E o outro que às vezes não é nem questão de ter uma mente totalmente doente, obviamente, também estava com a mente deturpada, mas era um cara que geralmente era realmente um psicopata, sabe? Que gostava de ter ódio, ele gostava de ter ódio. Então, esse ponto aqui me fez lembrar muito desses livros de true crime que eu geralmente leio. E eu até fiz uma anotação aqui que eu escrevi a seguinte coisa: a questão de vários crimes com duas pessoas ocorrerem. Geralmente um está com medo e o outro tem ódio. Nessa mesma página aqui, ele ainda faz 2 comentários que eu achei muito interessante. O primeiro é o seguinte: é muito mais fácil odiar alguém cujo rosto é reconhecível e a quem podemos culpar por tudo aquilo que nos incomoda. Então, assim, quando a gente tem um rosto pra culpar alguém, que a gente sabe como é a face dessa pessoa, fica muito mais fácil a gente culpar essa pessoa do que a gente culpar, sei lá, um ser que a gente não sabe o rosto, que a gente não conhece, que a gente não vê. Então, fica muito mais fácil a gente culpar o nosso coleguinha que tá aqui do nosso lado que um ser misterioso que a gente não sabe quem é. E, mais uma vez, ele faz essa relação dessa frase aqui com a religião, né? Porque quem é que culpa Deus pelas coisas? Quase ninguém, né? Geralmente as pessoas falam que é a vontade de Deus, por mais que seja uma coisa horrível. Nossa, eu vou ser cancelada agora depois que eu falei isso, pensando bem. Gente, pera, eu não odeio os crentes, tá? Eu não odeio nenhuma religião. Aqui é só paz e amor. Gente, o Zafón, ele é perfeito, cara. Ele é incrível, sério. Ai, um minuto de silêncio, pelo amor de Deus. Esse livro aqui, ele vai se passar em Barcelona, né, no ano de 1920. E esse daqui é o segundo volume dessa série. O primeiro volume também vai se passar em Barcelona, só que ele se passa no ano de 1945. Então, a história desse livro aqui vai acontecer antes de A Sombra do Vento. A gente vai acompanhar a vida do David, que é o personagem principal, mas aqui a gente também vai ter o David na livraria do Semperes, né, que é os protagonistas do primeiro volume, que é A Sombra do Vento. Então é muito legal ver essa cronologia, sabe? Assim, você sabe que a história do Semperes foi a primeira que você leu, se você leu A Sombra do Vento, né? Mas você sabe que aqui essa história vai se passar antes daquela história anterior que você leu. Então é muito legal ver a cronologia disso, sabe? Ver como o David conheceu o Semperes, como alguns acontecimentos de A Sombra do Vento estão interligados em O Jogo do Anjo. Quem leu o primeiro volume, que é A Sombra do Vento, vai perceber essas nuances, sabe? Essas coisinhas que o Zafón coloca ali de forma muito sutil, mas que faz o leitor perceber essas nuances entre uma história e outra. E eu achei isso simplesmente incrível, porque você acaba voltando, você acaba reencontrando alguns personagens que você já tinha lido em A Sombra do Vento aqui em Jogo do Anjo. E você acaba vendo que esses eventos, essas transições, esses acontecimentos interligam muito entre as histórias, sabe? É muito legal de acompanhar isso. Eu tô simplesmente apaixonada por isso, porque tá sendo incrível acompanhar realmente esses eventos interligados, sabe? A última atualização que eu queria fazer aqui neste momento é sobre a seguinte frase, gente.
Às vezes acontece em circunstâncias difíceis de confundirmos compaixão com amor. Eu queria comentar isso com vocês porque realmente às vezes a gente não percebe, mas muitas vezes a gente está com uma pessoa não porque a gente ama ela, assim, aquele amor de homem e mulher, sabe? Às vezes a gente tá com essa pessoa porque a gente é grata pelas coisas que ela já fez pela gente. E isso não é amor, isso é compaixão, isso é ser grato, isso é gratidão. Muitas pessoas estão com outras pessoas por gratidão, não por amor. Lógico que você ama essa pessoa, mas você não tá com ela porque você ama aquele amor extraordinário de homem, mulher, de desejo, de, sabe? Você tá com ela porque você ama ela, porque você é grato pelas coisas que ela fez por você, porque você já tem uma história junto. E eu acho isso um pouco ruim, porque parece que você fica acomodado numa situação em que não te cabe mais. A gente tem que estar atento a isso, porque quando a gente tá com alguém por compaixão, a gente tá se privando de viver uma coisa nova. E mais do que isso, a gente também tá privando a outra pessoa de viver, encontrar um amor, sabe? Encontrar uma pessoa que realmente esteja com ela porque ama ela e não só porque é grata, não só porque está sentindo compaixão, sabe? Então a gente tem que estar muito consciente disso, sabe? Às vezes a pessoa está com você porque ela realmente te ama e você só tá com ela porque você é grato por várias coisas que ela fez por você. Então assim, parem e pensem, reflitam sobre o relacionamento de vocês, se questionem, se perguntem, eu realmente estou com essa pessoa porque eu amo ela? Ou será que eu estou com essa pessoa porque eu sou grata pelas coisas que ela já fez por mim? Ou será que eu estou com essa pessoa porque a gente já tá há muito tempo junto e a gente já tem toda uma história? Enfim, novamente, Caroline traz aqui uma reflexão neste vlog, não é mesmo? Repensem os relacionamentos de vocês e o porquê vocês estão com as pessoas que vocês estão. É sobre isso, galera. Bom, é isso que eu queria falar, comentar com vocês sobre o livro O Jogo do Anjo. Eu já estou terminando, estou na página 433. Então, quando eu voltar, vai ser para dar o meu checkmate. Mas, no geral, assim, só posso dizer pra vocês que já é 4.5 estrelas. E tá faltando isso aqui, ó, pra eu não dar 5 estrelas e favoritar essa belezura que é esse livro. Isso aqui é uma pérola. Zafon é perfeito. Zafon sabe o que estava fazendo. Zafon é um contador de histórias. Ele não é só um autor. Ele não é só um cara que escreve. Ele é um contador de histórias. Leiam Zafon. É isso, gente. Eu volto depois, quando eu tiver finalizado essa leitura aqui, pra dar o meu feedback, pra comentar com vocês o que eu achei de O Jogo do Anjo aqui, que a Elozinha me indicou pra eu ler. Oi, gente, estou aqui para finalizar esse vlog, finalmente, né? Para falar sobre O Jogo do Anjo, do Carlos Ruiz Zafón, que é um livro que eu estava lendo neste vlog, que eu finalizei. Muitas marcações, tá bom, galera? E vamos lá. Primeiramente, eu quero muito agradecer a Heloísa, querida membra, muito obrigada por ter feito eu ler este livro. Na verdade, esse livro aqui já estava na minha lista de 25 livros antes dos 25 anos, então quando ela falou que queria que eu lesse esse livro, ela simplesmente acertou, porque eu já queria ler este livro, né? Eu venho então dar o meu feedback aqui da obra num geral, né? E pra quem não conhece a história desse livro, aqui a gente vai conhecer o David Martin. Ele é um escritor de romances policiais, só que os romances desse cara não dão muito certo, ninguém compra, ninguém acha bom. Ele é tipo um autor meio que fracassado, digamos, e ele trabalha num jornal. Nesse jornal ele conhece algumas pessoas, obviamente, pessoas muito importantes para a história. Então aqui a gente vai ser apresentado, né, a vida desse cara, e a gente vai conhecendo as nuances da vida dele, desde quando ele era pequeno até um dado momento ali da vida dele. Esse livro aqui vai se passar em Barcelona no ano de 1920
e ele é o segundo livro de uma série chamada O Cemitério dos Livros Esquecidos. Porém, você não precisa ler o primeiro livro para entender o segundo volume, o terceiro volume e o quarto volume, são tipo histórias fechadas. Mas nesse segundo volume aqui, por exemplo, eu que já li o primeiro, consegui pegar referências que são do primeiro livro nesse segundo volume, sabe? E como eu gosto de pegar referências assim dessas coisas, eu achei bastante interessante ler na ordem, né? Eu acho legal ler na ordem. Enfim, o David, depois de algum tempo, assim, ele é procurado por um editor chamado Andreas Corelli para escrever uma dada história ali para ele. Então esse editor vai dar X valor pro David e ele vai ter que escrever essa determinada história que esse editor quer. Acontece que quando ele começa a escrever essa história que ele quer, algumas coisas estranhas começam a acontecer. Ele mora num casarão abandonado há muito tempo. Ele acaba percebendo que essa história que ele tá escrevendo tem coisas a ver com a casa onde ele tá morando e também tem relação com um cara chamado Diego. Enfim, gente, é um misto assim de coisas esse livro. Eu acho muito interessante a forma como o Zafón escreve suas histórias. Ele realmente não é só um escritor, sabe? Ele é um contador de histórias, então eu fico, toda vez que eu leio um livro do Zafón, eu fico muito encantada porque eu não consigo parar de ler. Eu vou, tipo, lendo, assim, 150 páginas, se deixar. Quando eu percebo, eu, tipo, cara, não acredito que eu li tudo isso. Então, eu adoro a escrita do Zafón. Ele é bem detalhista em algumas coisas e ele faz a gente refletir sobre muitos assuntos importantes. Ele faz o leitor se auto-questionar, sabe? Sobre as coisas que a gente acredita, sobre as coisas que a gente não acredita. Eu acho que eu já até falei isso em algum take desse vlog aqui. Assim, gente, o que dizer dessa leitura? Tem uma determinada coisa que eu gostaria de comentar antes de finalizar esse vlog aqui. Está na página 514, já no finalzinho do livro, ó. E ele diz o seguinte: nestas ruas tem tanta gente com a alma manchada de sangue que as pessoas já não se atrevem nem a recordar, ou quando o fazem, mentem a si mesmas porque não conseguem se olhar no espelho. O país tem mais gente que quer destruir e queimar livros do que gente que quer lê-los. Então, gente, eu me arrepio toda quando eu leio isso, porque com o nosso atual governo é exatamente isso o que eu sinto em relação às pessoas e ao Brasil e ao mundo, e as pessoas não estão interessadas em aprender, parece, e parece que elas estão num estado de aceitação de coisas que não são aceitáveis e elas estão acomodadas e elas não fazem nada pra sair desse, sabe? Parece que elas se enfiaram em um poço e elas não querem sair desse poço, e isso é muito bizarro pra mim porque eu acredito muito que a gente aprende quando a gente lê. Pode ser um romance super bobinho, se você ler você vai estar aprendendo alguma coisa, ou você vai estar aprendendo a ser empático, você vai estar aprendendo a ver coisas por um outro ângulo, de uma outra forma. E parece que as pessoas não estão interessadas nisso, né? Interessadas em aprender, interessadas em evoluir, interessadas em ser pessoas melhores. E isso me assusta um pouco, porque eu tento sempre ser melhor do que eu era antes, apesar de às vezes achar que eu era melhor antes do que agora. Mas eu tento sempre ser uma pessoa melhor, né? Zafón faz a gente refletir sobre várias coisas, sem contar que ele consegue misturar passagens de reflexão com terror, com mistério, com coisas divertidas, coisas que te fazem tanto passar o tempo quanto passar o tempo pensando e refletindo e tentando ser alguém melhor. Então eu recomendo muito esse livro. Esse livro foi 5 estrelas pra mim, favoritadíssimo. Eu já tinha favoritado antes A Sombra do Vento, né, que eu até peguei aqui pra mostrar pra vocês. A Sombra do Vento é o primeiro livro, tá, da série. Esse livro aqui eu fiz muitas marcações também, ó. Esse livro aqui é incrível, ele foi um dos melhores livros que eu li no ano passado. E esse ano, pra não ser diferente, O Jogo do Anjo foi um dos melhores livros também que eu li até agora, né? E agora eu tô louca para ler o terceiro volume, que é O Prisioneiro do Céu. Esse daqui já é mais fininho e eu tô muito ansiosa pra ler esse livro aqui. Dessa série eu só não tenho o último volume, que é O Labirinto dos Espíritos, mas eu tô louca, assim, procurando promoção dele pra comprar. Enfim, gente, eu recomendo muito que vocês leiam O Jogo do Anjo, porque ele é simplesmente encantador. Zafón nunca erra, né? Incrível isso. Infelizmente, pra quem não sabe, o Zafón ele não é mais vivo, ele morreu de um derrame, se eu não me engano, e é uma perda enorme pra gente que é leitor e que é fã de Zafón,
porque o cara realmente sabia contar a história, sabe? Ele não era só um autor, um cara que escrevia. Ele era um contador de histórias. Eu não sei se eu já falei isso nesse vlog, mas quando eu leio o Zafón, eu sinto que o meu avô tá me contando uma história, sabe? Então isso é muito nostálgico pra mim e é uma coisa muito gostosa de sentir, sabe? Enfim, gente, é isso, esse vlog. Eu vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse vlog. Espero que vocês leiam O Jogo do Anjo, porque eu não consigo nem explicar a sensação que eu tive lendo esse livro. Toda vez que eu leio o Zafón, eu tenho uma sensação muito libertadora de acolhimento, sabe? Então eu espero que vocês leiam, que vocês se sintam também dessa maneira. Lembrando que os links para a compra desses livros aqui estarão na descrição. Você comprando com o meu link, você me ajuda com uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. Também considere se tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, vocês têm alguns benefícios que eu vou deixar também aqui na descrição, caso você queira dar uma olhadinha. Não se esqueça de curtir o vídeo, que me ajuda na divulgação do canal. Você é novo, caiu aqui de paraquedas e quer continuar me acompanhando, seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Mega beijo, tchau!